Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia Ontem e continuando aqui com esses ensinamentos maravilhosos do nosso mestre, hoje vendo o Evangelho segundo João, que vem nos trazendo assim uma visão um pouco diferenciada dos outros evangelistas. Em determinadas ocasiões ele traz assim uma informação mais, vamos dizer, até íntima de Jesus. Então Jesus, ele teve assim vários feitos e muitos deles não foram apreciados por grandes multidões. Por exemplo, quando ele andou em cima da água, ali no mar da Galileia. E depois que Jesus, ele faz também a multiplicação dos pães, se isola, volta andando em cima da água, Jesus começa a ser procurado também por aqueles que ouviram falar o que havia acontecido. Então Jesus foi muito claro, falou: vocês não me procuram por aquilo que eu sou, mas sim pelos sinais que eu faço. E isso traz assim na nossa memória imediata aquilo que muitas ou na maioria das vezes, nós também realizamos. Então, nós não o procuramos por aquilo que ele é, aquilo que ele significa e aquilo que ele está fazendo em benefício do nosso eu superior, que eu digo que é o nosso eu espiritual, a consciência da nossa verdadeira natureza, a nossa centelha divina. Então, quando Jesus ele fala assim, que nós não devemos trabalhar pela comida que perece, mas sim por aquela que permanece para a vida eterna. Então, isso está em João 6, 27. E assim, porque ele continua dizendo, né? A qual o Filho do Homem vos dará. Então, ou seja, ele nos traz, de alguma forma, essa fonte de eternidade. E vai nos matar a fome para caminharmos dentro dessa eternidade. Não me canso de falar que nós temos uma única vida. E nessa única vida que, vamos dizer assim, o nosso princípio, o nosso nascimento para a expansão consciencial se deu quando nos individualizamos do seio do Criador. Então, por isso que nós trazemos em nós essa essência, a essência da criação. E Jesus, então, fala que é Ele que nos vai dar essa visão, o entendimento de eternidade, porque Ele foi designado assim pelo Pai. E então a profundidade disso vai nos remeter a uma nova visão de nós mesmos, dos nossos semelhantes e também de tudo aquilo que é exposto por Jesus nesses ensinamentos, que não visam outra coisa senão o nosso despertar. E aí alguns perguntaram para Jesus: o que faremos para executarmos então essas obras? Ou seja, ter todo esse conhecimento, ter todo esse despertamento. Aí Jesus respondeu que a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Ah, mas eu acredito em Jesus. É claro que eu acredito. Nós vivemos num país de maioria cristã. Nós vivemos num país onde há liberdade de profissão de fé. Nós vivemos nesse país que nós podemos dizer: sim, eu acredito em Jesus. Mas até que ponto nós acreditamos em Jesus dentro das nossas necessidades, daquilo que nós temos, assim, uma vastidão de necessidades mesmo, prioridades que nós estabelecemos para nós dentro de um mundo
muito materializado, onde nós buscamos cada vez mais estarmos no nosso bem-estar, no nosso conforto físico. Isso não é errado. Mas quando nós não conseguimos isso, nós não vamos batalhar de uma outra forma. Nós vamos falar assim, mas será que isso tudo aí é real? Será que isso tudo está valendo? Será que isso tudo é verdadeiro? O mundo caminha para cada vez mais para, digamos assim, situações que nos colocam ou num alinhamento, porque nós não queremos mais saber, ou então num desapontamento sem tamanho. E às vezes nos decepcionamos também no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, dentro do nosso convívio social de alguma forma. E nós, às vezes, colocamos um passo atrás com aquilo que nós temos como discernimento, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E aí então perguntaram para Jesus assim, qual sinal que ele fazia para que eles vissem e realmente acreditassem nele. E qual a ação que ele fazia? E aí ele falava, porque eles tinham ainda, né, aquele conceito muito forte, que os pais deles, né, os antepassados, quando saíram do Egito e ficaram naquela peregrinação pelo deserto, eles comeram um maná que Moisés trouxe do céu. E eu já expliquei em vídeos anteriores o que significa o maná e como foi esse maná. E aí então ele diz assim, né? Eles disseram para Jesus, e está escrito, e realmente está escrito no Antigo Testamento, no Êxodo, que realmente o pão vinha do céu. Jesus então falou, na verdade eu digo que Moisés não vos deu o pão do céu, e eu já falei isso também numa outra oportunidade. Mas aquele que me enviou, sim, este dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu, o pão que vem do céu, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então ele está falando que ele é esse pão enquanto alimento das nossas necessidades mais prioritárias, que é a nossa necessidade consciencial. Porque na medida em que nós expandimos esses ensinamentos, essas verdades em nossa mente, nós expandimos a nossa consciência e nos elevamos enquanto seres humanos, pertencentes provisoriamente ao planeta Terra, e nos aproximamos cada vez mais das metas estabelecidas pelo Criador para cada um dos seus filhos aqui da Terra, aqui desse planeta. E aí eles disseram ainda para Jesus, né? Então, nos dê esse pão. Então eles pediram lá atrás, nos dê esse pão. E é interessante que muitas pessoas na atualidade não estão interessadas nesse alimento. Lá atrás ainda houve essa, vamos dizer assim, né, esse desejo. E aí Jesus fala para eles, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que quem crê em mim nunca terá sede, que são as duas nossas necessidades básicas de manutenção de vida, enquanto aqui no mundo material, a fome e a sede. E ele nos traz exatamente essas duas fontes de prioridade vital para nós, mas também, além da física evidente, como Jesus falou, que ele está nos trazendo a vida eterna, então ele já não está mais focando na subsistência da nossa vida física, material. Ele está agora nos colocando num campo muito mais amplo, quando nós podemos olhar já livres dos grilhões ou das cadeias que nos prendem à materialidade, nos olhar, vendo-nos andando por caminhos muito iluminados, por caminhos mais amplos do que esses que nós
caminhamos às cegas. Então Jesus está nos trazendo essa luz para que nós possamos olhar e ver realmente a vida. A vida não é apenas 70, 80, 90, até 100 anos, ou então, né, uma vida intrauterina, uma vida ainda na pequena infância que se vai. Não. A vida ela é estuante, ela prossegue, independente da nossa vontade. Então Jesus veio nos libertar mesmo, nos salvar daquilo que nos prende como pedras, como rochas, num lugar hostil. E aí Jesus fala assim: eu já disse que também todos vocês já viram isso, mas ainda não acreditam. De alguma forma, nós temos isso impregnado no nosso subconsciente, na nossa memória coletiva. Nós temos isso impregnado na nossa própria essência, porque as leis do Criador, a essência das leis do Criador, ela está contida na nossa essência. Então nós só precisamos fazer aflorar tudo isso. Tudo o que o Pai me dá vai vir a mim, ou virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Então ele está falando que a responsabilidade que esse Pai, entendam que existe uma hierarquia. Esse Pai não é o Criador, porque o Criador ele está dentro de cada um de nós. E nós temos sim a autonomia de irmos para lá, virmos, andarmos, caminharmos, pararmos, ou avançarmos, ou então nos embotarmos como um ovo, como seres ovoides. Então ele diz que nenhum desses que foi confiado a ele pelo Pai será lançado fora. E somos todos nós, a grande população humana, deste nosso reduto chamado planeta Terra. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim daquele que me enviou. Então ele veio de algum lugar. Quando há essas referências, como aqui nós estamos vendo, eu desci do céu, não significa que ele veio do céu como nós imaginávamos até bem pouco tempo. Lembrando sempre que tudo está nesse céu. Nós vivemos no firmamento da criação. O universo, ele é esse firmamento. Então não existem lugares acima disso. Então esse nosso universo, porque nós sabemos hoje que existem outros, mas esse nosso universo que nós estamos descobrindo, que nós estamos, de certa forma, ainda nós aqui, desse mundo terrestre, explorando com uma visão ainda muito, muito, muito tacanha. Então, ele fala que ele veio de um outro patamar, de um outro estágio consciencial. Não só dele, mas existem tantos outros. Então ele fala que ele veio de lá para fazer a vontade daquele que o enviou. E aquele que o enviou deixou para ele a incumbência para que nenhuma dessas criaturas, desses filhos do Criador se perdesse. E nenhum vai se perder. Nenhum. Nem aquele que nós julgamos ser o mais cruel dos cruéis. Ele também não vai se perder. E a vontade, segundo Jesus falando aqui, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum se perca, e que no último dia, está aqui escrito ressuscite, mas aqui que no último dia tenham a consciência
possam estar conscientes de tudo aquilo que já passou e da onde nós chegarmos naquele último dia, que nós não sabemos qual será o último dia, mas nós sabemos que em determinado momento nós teremos sim que sermos avaliados de uma forma mais criteriosa e apresentar o resultado de todos os nossos aprendizados. E lembrando sempre que por todo o contexto da própria vida do universo, nós estamos caminhando sim para um momento em que nós estamos chegando no final de ciclo de aprendizado, de compreensão, e vai ter que haver sim uma separação daqueles que atingiram o nível estabelecido para esta fase e aqueles que não chegaram lá. Mas não chegaram lá não foi por conta vamos dizer assim, da falta de informação ou ainda da negligência do responsável pelo nosso planeta. Porque Jesus falou que os ensinamentos dele chegariam a todos os rincões do nosso planeta. E chegou. E chegou. Só que agora, cada um vai fazer desses ensinamentos o que bem entender. Alguns negligenciaram, ouviram, falaram, não quiseram saber. Outros rejeitaram completamente, colocaram um outro no lugar de Jesus e a ele se reportam, sendo que Jesus é o verdadeiro pão da vida, é a verdadeira fonte da água que mata a sede e nunca mais teremos sede. A partir do momento em que nós vamos entendendo esses ensinamentos, nós vamos matando realmente a fome e a sede do nosso conhecimento e nos colocando de uma forma muito diferente, porque à medida em que eu começo a me conhecer, começo a entender o que sou e por que estou aqui, tudo muda. E por essa falta de entendimento é que nós vivemos num mundo convulsionado pela dor das guerras, pela dor das doenças, pelas dores das separações, pela dor da incompetência que muitas vezes nós sentimos em nós mesmos. E porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha a vida eterna. E estaremos juntos no último dia. Ou seja, aqui está escrito ressuscite, mas é estar. Quando Jesus fala ressuscitar no último dia, é estar consciente. Não é estar como a roupagem do corpo físico. Não, não. Isso é impossível e não importa mais. Nós sabemos disso. O nosso corpo físico, ele é um instrumento apenas de manifestação. Manifestação enquanto nós estamos aqui, nesse aprendizado, nessa dimensão, que é a terceira. Então é isso que Jesus vem nos ensinando. Ainda murmuravam para Jesus. Diziam, nossa, como ele pode falar assim, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Não é que murmuravam. Muitos murmuram. Pode ser inconsciente, mas essa murmuração ainda existe. Existe, eu vou falar com todo o meu coração. Todas as vezes que nós repudiamos aquilo que é a nossa própria essência, nós estamos sim negando isso que Jesus falou, que ele é o pão que desceu do céu. E quando nós colocamos em xeque qualquer coisa, nós estamos negando. E quando nós não acreditamos em nós, quando nós
nos colocamos num grau de inferioridade em relação a esses conhecimentos, a esses ensinamentos, também nós estamos fazendo a mesma pergunta. Olha, ele dizendo que é o pão que desceu do céu. Então, todos os ensinamentos de Jesus vão sempre desaguar nessa vida eterna. E nessa consciência que nós temos que cada vez mais expandir para abranger um nível maior de conhecimento, que é maravilhoso. E que a partir do momento que nós vamos ampliando os nossos conhecimentos, nós vamos perdendo os medos, que nos fazem muitas vezes ficar paralisados no meio do caminho. E aí sim, nós somos presas fáceis daqueles que são os predadores da nossa consciência ou das nossas consciências. Então, a reflexão semanal é essa. Espero que tenham uma semana muito produtiva. Batalhem naquilo que nós temos, cada um de nós, a nossa própria essência. E assim, quando eu olhar para o meu semelhante, quando você olhar para o teu semelhante, para aquele que está no metrô, para aquele que está do lado, no outro carro no trânsito, aquele que está passando na rua, aquele que está fazendo coisas horríveis, vamos pensar, a essência do Criador está ali. E Jesus está o esperando de braços abertos, assim como me acolheu em seus braços quando a Ele eu recorri. Então é isso. Uma ótima semana. Um beijo a todos e até mais.